Segundo problema, se o índice for ímpar, a raiz pode ser negativa ou positiva. Por exemplo, raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Aqui não é raiz cúbica? 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes, dá 27, positivo. Então 3 é a raiz cúbica de 27. Agora a raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. Muita gente acha que a gente não pode ter raiz negativa. A gente pode sim ter raiz negativa, desde que o índice seja ímpar, né? E naturalmente o radicando também seja negativo. Então se a gente tiver um radicando negativo com expoente ímpar, naturalmente a raiz cúbica, né? A raiz desse número vai ser um número negativo. Por quê? Olha só. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, por quê? Se eu pegar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 3 vezes, vai dar menos 27. Vamos ver? Menos com menos dá mais. Com menos vai dar menos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 vai dar 27. Menos 27. Então, menos 3 é raiz cúbica de menos 27. Tá certo. C. Em todos os casos, a raiz, quando for numérica, ela vai ser única. Por quê? Olha só. Raiz cúbica de 27 é 3. Perceba que eu só tenho um número. Não tem mais 3, menos 3. A raiz de um número ela é sempre única. Quando for um único número, naturalmente. Se eu tiver aqui, por exemplo, raiz cúbica de menos 27, menos 3. Perceba também, ó, novamente, a raiz dá como resultado um único número. E aqui, raiz quadrada de 4 é 2. Frisando mais uma vez, raiz quadrada de 4 não é menos 2. E também não é mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, positivo. Problemas comuns. Quando estivermos tratando de números reais, a gente vai considerar sempre que não existe raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. A gente vai falar para vocês que não existe. Na verdade, pessoal, isso é uma mentirinha, né? Aliás, a gente pode falar que não existe ou que o conjunto de solução dessa raiz é vazio, né? Então, voltando, na verdade isso é uma mentirinha. Por quê? Porque, na verdade mesmo, existe raiz quadrada de número negativo, sim. Existe um conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. A gente vai ver mais pro final do nosso curso, bem pro final, né? Se não me engano, vai ser uma das últimas coisas que a gente vai ver. Então, qual que é a regra para você seguir? Se o examinador não fala nada, por exemplo, ele fala conjunto dos números reais, que é um conjunto que normalmente a gente trabalha dentro da matemática. Então, se ele falar números reais, raiz quadrada de menos 4 é um absurdo. Agora, se ele falar números complexos, opa! Se ele falou números complexos, raiz quadrada de menos 4 vai ser possível sim. Aí a pergunta que não quer calar: quanto vale a raiz quadrada de menos 4? Isso vocês só vão ver quando a gente tiver realmente aprendido números complexos. Beleza? Item E. Esse item, pessoal, também ele é campeão de confusão entre os alunos. Então é muito importante você entender esse item agora. Olha só. Quando o radicando de uma raiz de índice par for uma variável, nós devemos impor uma condição de existência através de um módulo. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha raiz de x ao quadrado. Para aqueles que forem assim muito rápidos, vão falar, bom, raiz de x ao quadrado vale x. Inclusive, foi o que você disse, vale x e não menos x, porque a raiz tem que ser positiva. Errado, gente. Por quê? Porque quem garante que esse x, que esse carinha que está aqui dentro, ele é um carinha positivo? Quem garante que ele é um cara negativo? Por exemplo, se o x for menos 2, eu posso ter como resultado menos 2? Né? Porque se for menos 2, o pessoal corta a raiz corta o expoente, vai dar menos 2. Eu posso ter esse resultado? Não, não posso. Então, o que acontece? Quando eu tenho raiz de uma variável ao quadrado, eu tenho que impor uma outra condição através de um módulo. O que é um módulo? Módulo são essas duas barrinhas que você está vendo no x. Para que serve o módulo? O módulo ele vai permitir que o valor de x sempre seja positivo. Ou seja, ele evita aquele absurdo da gente ter um resultado negativo.
Como que funciona o módulo? Parece complicado, mas ele é bem tranquilo. O módulo de um número é o próprio número, se esse número for maior que zero, ou, né, menos o número, se esse número for menor que zero. Por exemplo, vamos supor que você tem um menos 2 aqui. O menos 2 é negativo? É negativo. Então, se quando é negativo, o que o módulo faz? O módulo coloca um menos na frente, fica menos com menos vai dar mais. Aí dá um resultado positivo. E se for 2 positivo, muda o sinal? Não muda. Então ele continua igual. Então o que o módulo vai fazer? Ele vai sempre garantir que o resultado que eu tenho aqui dentro é um resultado positivo. Ou seja, ele vai evitar que eu caia naquele absurdo de ter um valor negativo para uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par. Beleza? Isso evita absurdos do tipo raiz, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado dá menos 2, né? O pessoal já vai naquela bitola. Corta o quadrado, corta com a raiz, vai dar menos 2. Não, né, gente? É absurdo porque contraria a definição. Então, para evitar esse tipo de situação, é que existe o módulo. Se tiver aqui, por exemplo, x ao quadrado, vai ser sempre módulo de x. Beleza? O último item que causa confusão também é um sinal de menos na frente de uma raiz, é algo plenamente aceitável. Por exemplo, vamos supor que eu tenha menos raiz quadrada de 4. Isso vai dar menos 2, sem problema nenhum. Por quê? Porque note que o sinal de subtração ele não está dentro da raiz, ele está aqui fora. Eu posso ter menos alguma coisa? Posso. Ó, raiz de 4 existe? Sim. Quanto vale a raiz de 4? A raiz de 4 vale 2. 2 com sinal de menos na frente vira menos 2. Então isso aqui não é nenhum absurdo. É plenamente aceitável. Agora, se esse menos estivesse aqui dentro, raiz quadrada de menos 4, né, e a gente estivesse trabalhando com os números reais, não, a gente diria que não existe, que seria um absurdo. Beleza? Então é isso, gente.